Bruno Henrique é denunciado novamente, Gabigol é vaiado, Vitinho é indeciso e jogador importante em um clube europeu é acusado de um crime muito grave. Olá, seja bem-vindo ao canal Futebol Raízes FC. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse canal, porque ele vai trazer notícias bem atualizadas para você do mundo da bola. Gente, hoje nós vamos falar inicialmente do caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD por manipulação de apostas e já tem um inquérito sendo apurado sobre isso. Fala-se sobre uma aposta que ocorreu em 2023, de uma forçação de barra para um cartão amarelo acerca do jogador Bruno Henrique, mas parece que houve uma evolução nessa situação e o atleta Bruno Henrique pode sofrer uma pena, uma punição de 360 a 720 dias de suspensão ou até mesmo entre 12 a 24 partidas, né, de suspensão de gancho e 3 multas num valor entre 100 a 100 mil reais. Então, ainda está muito indeciso com relação à pena que vai ser aplicada, porém, ele está denunciado e é algo que pode evoluir contra o jogador Bruno Henrique. É muito importante a gente destacar que a gente tem visto outros jogadores nessa situação, como por exemplo Lucas Paquetá, mas Lucas Paquetá foi absolvido. E isso é muito bacana, porque a gente vê um jogador que tem a sua história marcada por essas denúncias, porém dá a volta por cima, se sobressai e traz, vamos dizer assim, novo ciclo na jornada dele. E agora nós queremos ver o melhor do Paquetá. Eu acredito que essas situações elas afetam muito o psicológico do jogador. Então, sobre o Bruno Henrique, tem jogado bem, tem entregado aquilo que a gente espera no campo, mas eu tenho certeza que ele tem enfrentado esse dilema, né? Mas nós temos visto aí que isso tem sido como é que eu posso dizer? Tem sido algo bem reincidente no futebol e tem sido uma realidade, porque as pessoas hoje veem os mercados de apostas crescendo e qualquer indício de possibilidade de fraude ou algo do tipo, de manipulação de resultados, o pessoal está caindo em cima mesmo. Mas aí eu gostaria de ouvir sua opinião. O que você acha dessa situação de manipulação de resultados, de denúncias de jogadores? Comenta aqui embaixo qual caso você acha que realmente é necessário fazer isso, ou qual seria a melhor forma de fazer essa auditoria, esse controle, ou até mesmo esta investigação, tá bom? Gente, outro jogador que tem chamado muita atenção no mundo da bola é o Gabigol. O Gabigol que veio como uma grande promessa no Cruzeiro, uma grande contratação da diretoria do Cruzeiro, lotou o estádio do Cruzeiro para justamente, né, receber ali o carinho da torcida na sua chegada ao Cruzeiro, mas não tem desenvolvido muito o seu futebol no decorrer dos jogos. Tem sido reserva, não tem alcançado suas metas pessoais ou até mesmo do clube. E isso tem gerado muitos incômodos ali para a torcida. A torcida vaiou o Gabigol ao sair do jogo. E isso é preocupante, porque o Gabigol ele veio como uma promessa a ser aprimorada, a ser, vamos dizer assim, despontada no decorrer do campeonato. E não é isso que a gente tem visto. O Gabigol ele tem sofrido muita dificuldade para desenvolver o seu futebol e fala muito sobre a estrutura que o time oferece para ele, né? No Flamengo, pelo menos pelo que eu acompanho,
ele jogava para o Gabigol num determinado período. E foi mudando um pouco, o Gabigol foi saindo um pouco de protagonismo, né, de protagonista do Flamengo, principalmente porque o Flamengo deixou de jogar para ele. E o Cruzeiro ele tem uma proposta de jogo também um pouco diferente. E não joga para apenas um jogador. É muito difícil hoje em dia a gente ver apenas um jogador, né, recebendo todas as bolas, né, todo o time jogando apenas para um jogador. O Gabigol ele tem muito dessa característica, então em virtude disso que ele ainda não está se destacando, vamos dizer assim, completamente nesse cenário. Mas é algo que a gente precisa olhar, porque o Gabigol ele precisa se esforçar mais para conquistar a torcida do Cruzeiro. A gente sabe que ele tem uma grande história, ele é um jogador muito competente, capacitado, porém ele precisa mostrar o valor dele, ele precisa correr atrás do prejuízo para reatar esse vínculo com a torcida. Gente, sobre o Fluminense, Vitinho ficou indeciso e a diretoria do Fluminense esfriou essa contratação. O GE apurou e disse que o Vitinho ele ficou indeciso, ele simplesmente não sabia qual decisão ele tomaria e acabou que a diretoria do Fluminense retraiu nesta negociação. É importante destacar que o Vitinho ele tem esse dilema, principalmente pelo fato de que sua origem é do Botafogo e ele também teve uma passagem pelo Flamengo. Então, às vezes, ele encontra-se preocupado justamente para evitar um desgaste sobre a sua identidade, não somente para com o Botafogo, mas também para com o Flamengo. Então, eu acho que o Vitinho, para o Fluminense ele tem buscado alcançar, né, contratar um jogador no nível do Arias, porém, não tem como a gente comparar que o Vitinho com o Arias, né? Então, mas o Vitinho ele tem algumas qualidades muito interessantes, é um jogador ambidestro, é um jogador que é bem participativo, tem um chute forte de fora da área, e tem algumas outras peculiaridades, mas de uma maneira geral, o Vitinho eu acho que é um bom nome para um clube brasileiro, né? Mas o Vitinho eu acho que precisa de mais tempo de jogo e precisa se ambientar o futebol brasileiro novamente. Mas ficou indeciso, perdeu a oportunidade. E, por fim, mas não menos importante, nós vamos falar sobre um jogador de um clube europeu, um clube grande, que foi acusado de um crime bem perigoso, bem complicado, um crime que nós temos que combater todos os dias. O jogador Raul Asensio do Real Madrid ele foi acusado de ter envolvimento com pornografia infantil. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê essas notícias, a gente fica muito preocupado, muito entristecido, mas parece que este jogador ele teve, né, participou de uma distribuição de pornografia, de um conteúdo inadequado, conteúdo que envolvia a privacidade de jovens que fizeram assim, relações sexuais com colegas do Real Madrid. Então, ele divulgou essas informações e depois dessa divulgação, houve esta acusação contra o jogador. Então, a defesa das envolvidas nessa situação, duas jovens, já estão solicitando 4 anos de prisão para o jogador e os advogados de Asensio eles estão tentando um acordo, estão lutando para isso, porém a situação dele não está boa e eu reafirmo que isso é inadmissível. O crime é inadmissível, o ato, né, da distribuição de um conteúdo inadequado, um conteúdo pornográfico, isso precisa sim ser combatido. Então a gente verifica que esses jogadores estão se expondo de uma forma tão veemente que fica até complicado, né, até preocupante nós
tentarmos ver até onde isso aí vai chegar. Mas eu espero que a justiça seja feita e que a verdade seja traga à tona para que a gente possa justamente tomar uma posição com relação a isso. Gente, hoje o vídeo foi sobre essas notícias. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, eu te convido a assistir outros vídeos nossos e se inscrever no nosso canal. A gente está em crescimento. Eu espero muito que você, que é um boleiro, que é um futebolista raiz, você goste desse canal, se inscreva e compartilhe com alguém também que gosta de futebol, aprecia uma boa pelota. Forte abraço, até mais!